Fala moçada, professor André Braga falando. Hoje eu quero falar para vocês sobre os 3 principais erros que os alunos e alunas de alto rendimento, ou seja, visando a preparação para alguma prova específica, cometem e são fatais para a sua aprovação. Bom, moçada, a gente trabalha com isso há muito tempo, atende muitos alunos por ano e percebe que toda vez, ou na maioria das vezes, que os alunos chegam do colégio direto para o curso, eles chegam achando que estudar é simplesmente assistir aula, fazer resumo e começar a estudar aleatoriamente. Isso é um erro gravíssimo, o que nos dá já a margem para falar do nosso primeiro grande erro e principal, que é não se organizar para começar a estudar. Se você pegar um engenheiro, ele primeiro, antes de construir o prédio, ele vai falar, aqui vai ficar o estacionamento, aqui vai ficar a quadra disso, aqui vai ficar o prédio, enfim. Ele se organiza. E você precisa fazer a mesma coisa. Então, o que você vai estudar na segunda de tarde, na quinta de manhã, na sexta de noite, no sábado? Vai estudar domingo, não vai? Quando é que você vai fazer redação? Tudo isso precisa estar organizado previamente. Eu coloquei uma imagem aí para vocês de uma tabela. Eu fiz essa tabela no Excel. Mas você pode fazer essa tabela tranquilamente numa folha de papel, se você não tiver domínio do Excel ou não tiver um computador, estiver vendo esse vídeo, por exemplo, pelo telefone. Você consegue fazer essa tabela aí num papel, numa folha A4. Pega um lápis ou uma caneta, faz as linhas e depois preenche de acordo com as suas necessidades acadêmicas. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Digamos que você assista a aula de manhã. Então, de manhã você teve aula na segunda-feira, por exemplo, de História do Brasil e Álgebra. Então, depois da aula, você vai chegar em casa ou então vai ficar no curso, almoça, descansa um pouquinho e volta a estudar. A primeira coisa que você vai fazer no dia é os exercícios sobre aquele dia, sobre aquela aula. Então, você vai fazer exercício de História do Brasil, que deu naquele dia, e de Álgebra, que deu naquele dia. Beleza. E depois, você vai até as 10 da noite estudando. Pois bem, você tem, a partir da finalização dessas listas de exercícios do dia, você tem mais 6 horas de estudos, por exemplo. Você tem que levar em consideração que em algum momento você vai parar para lanchar. Então não pode ser 6 horas seguidas. E o que você vai estudar até as 10 da noite? Né? Não pode ser o mesmo conteúdo do dia. Tem que ser outros conteúdos. Então você precisa se organizar para poder começar a sua caminhada para a preparação. Beleza? Segundo erro grande, que tem a ver com o primeiro, é não medir o desempenho regularmente. O seu desempenho acadêmico. Então, você fez uma lista, por exemplo, de conjuntos numéricos e acertou 40%. Você fez uma de PA, PG, análise combinatória, depois vai acertando 40%, 55%, 60%. Aí vai evoluindo, digamos que você chega a 80% na 11º conteúdo de matemática, de álgebra mais especificamente. Mostra que você foi evoluindo. Se você está evoluindo, então o teu plano de estudo em relação à matemática está fluindo. Mas digamos que em história não. História que você começou com 80%, as próximas você já está batendo 30%, 40% de erro. Então, é sinal que você precisa estudar mais história do que matemática. Porque você está piorando em história, está mal em história, está com mais dificuldade do que em matemática. Agora, se o seu concurso exigir mais matemática, é uma linha fina, uma sintonia fina entre tirar um pouco dos tempos de matemática e jogar para a história, mas não muito porque a matemática é muito relevante para ti. Entende? Então, tem uma sintonia fina importante. Eu vou fazer outros vídeos mais para frente falando exatamente como fazer essa sintonia, tá bom? Pois bem, então, ao medir o seu desempenho, você consegue saber como você foi do início do caminho até agora e mais ou menos para onde você precisa ir. Isso é central, inclusive para mexer no seu plano de estudos, porque um bom plano de estudos, ele retrata a sua necessidade momentânea, não futura. No futuro, ele precisa ser mudado, porque as suas necessidades também vão mudando ao longo do tempo. Você vai ficando melhor numa matéria, pior em outra, e assim é super normal. Com todo mundo acontece isso, tá bom? Terceiro grande erro, moçada, estudar errado. Como eu falei lá no início do vídeo. As pessoas estudam errado, acham que estudar é fazer resumo, é ler, é fazer mapa mental só. Estudar também é isso, e são importantes técnicas de estudo, mas não é só isso. A principal, moçada, para além da assimilação do conteúdo teórico, geralmente em aula
ou videoaula, ou até mesmo leitura, é exercício. Como eu brinco com os meus alunos, tem que fazer exercício até cair a mão. Por que é tão importante fazer exercício? Porque é uma forma variada de você ver aquele conteúdo que você já assistiu à aula. Então, são 20, 30, 100 exercícios que você vai fazer, 100 formas diferentes de rever aquele conteúdo. E aí você vai assimilando aquele conteúdo mais firmemente, que você está vendo muitas vezes. E segundo, você começa a refletir sobre aquele conteúdo de variadas formas. O que exige que o teu cérebro pense, formule posição, opinião, se for o caso, sobre aquele conteúdo. O que faz com que a gente crie memória muito mais sedimentada, muito mais enraizada na nossa cabeça. E moçada, estudar nada mais é do que criar memória. Então a gente firma as nossas memórias de curto prazo e transforma elas em memória de longo prazo durante o sono. Mas isso é papo para um outro vídeo, que eu já fiz aqui no canal, mas vou fazer um mais profundo mais para frente. Pois bem, então estudar é criar memória. E quando você faz exercício, você sedimenta mais a memória sobre um determinado assunto. Beleza? Pois bem, fico por aqui. Até a próxima.